paz, meus queridos, bom dia. Quero começar minha palavra nesse dia, trazendo para vocês no Salmo 91, uma palavra de Deus, de vitória para a tua vida. Porque a mim se apegou em amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Este é o nosso Deus, que nos mostra a grandeza e o reino eterno de Deus sobre as nossas vidas. Este é o Pai que nos encoraja a confiar na sua soberania, encontrar esperança, conforto, segurança em sua imutável natureza e em seus justos decretos que ele afirma aqui a respeito de mim e de você. O Senhor reina sobre as nossas vidas. Essa é a chave de todo entendimento para que eu e você vamos bem, vamos rumo à nossa vitória. Precisamos estar alicerçados nele, em amor, porque daí nós recebemos vitória em combates, cura na doença e na adversidade, celebra Deus como nosso Criador. Aleluia! Quero te encorajar a começar nessa atmosfera, nesse dia de vitória, sabendo que Jesus te faz vencedor. Sim, somente o nosso Mestre te faz vencedor. E nós podemos ler em Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Na adversidade, na doença, na tristeza, em tudo podemos ser vencedores com Jesus. Estamos posicionados no centro da sua vontade como filhos amados de Deus. E aí sim, em tudo podemos ser vencedores. Eu sei que você nasceu para vencer e não aceite outro pensamento em sua mente a não ser o da vitória. É incrível como muitas vezes nós nos deixamos influenciar por ideias negativas, pessimistas, de derrota. No mundo de hoje, impregnado pelo mal e pela ignorância dos princípios bíblicos, as pessoas muitas vezes são dirigidas por vozes sem fé, por vozes negativas, por vozes que ouvem no dia a dia, e quase sempre tem gente sem Deus e sem fé tentando nos convencer da ideia do fracasso como uma normalidade em nossas vidas. Mas não! Em Jesus somos mais que vencedores. Nós temos que tomar as palavras de Paulo sobre vitória e construir para nós uma vida vitoriosa, plena, abundante. Nós temos que em nossa vida reconhecer para que a vitória aconteça, nós temos que ter a grandeza de reconhecer nossas limitações, como diz a palavra do Senhor. Mas temos que ter em mente que o Senhor reina, que Ele tem poder sobre tudo. E a palavra do Senhor nos diz em Juízes 6, 15 e 16. E Ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe a dizer o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um homem só. Não importa a tua capacidade, importa que o Senhor esteja contigo, te cuidando, capacitando e fortalecendo. Nós vemos na palavra Moisés de pesar
próprios lábios, liderou o povo. Jeremias dizia ser muito jovem. Gideão afirmava ser o menor das famílias. Mas veja, sobre o poder de Deus, sobre Deus agindo em nossa vida, menos nas coisas que parecem mais improváveis. Veja o que diz o Salmo 127, o verso 1 e 2. Então, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Vemos que em tudo o Senhor tem que estar presente para haver sucesso, vitória, prosperidade, bênçãos sem medida. E eu e você precisamos entender qual é o propósito de trabalho, de vida, o nosso propósito na obra do Senhor. A vida na fé nos lembra que tudo que construímos não tem força se não estivermos unidos em Deus, alinhados com os seus propósitos, com os seus ensinamentos, com os seus mandamentos. E mais um item que deve ser observado: tenha uma atitude mental positiva, acreditando que cada palavra que o Senhor pronunciou é verdadeira e que Ele é fiel para cumprir. A palavra diz em Filipenses 4, 12 e 13, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando o Senhor está conosco, Ele inverte o caos, a escassez, Ele transforma em bênçãos. Nós podemos ver em Números 13 que Josué e Calebe foi dito: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela, porque o Senhor dos exércitos com eles está. Paulo diz em Romanos 8, 28 e 37, sabemos de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aleluia. Cristo tem que ser o centro, o alfa, o ômega, o início, o fim. Ele tem que ser o tudo que comanda a nossa vida. E outra coisa que nós temos que nos atentar: nunca espere a aprovação de todos. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra revelada de Deus para a tua vida e saiba que Ele é suficiente. Em 2 Timóteo 2,14 nos diz: recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas e palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Nós podemos ver ainda em Lucas 13, 14, que nos diz: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para serdes curados, e não no sábado. Então nós temos que ver que ali eles queriam coordenar as atitudes de Jesus. Nós temos que esperar unicamente a aprovação de Deus. Nós vemos também que Elias
foi reprovado por Acabe, rei de Israel, mas não por Deus. Deus estava com ele. Deus honrou a palavra de Elias. Nós vemos quantas vezes Jesus foi reprovado por todos aqueles fariseus, mestres da palavra que estavam lá. E falavam contra as atitudes dele, criticavam, zombavam, humilhavam. Mas ele estava ali com um propósito firme, com um propósito que viera do trono de Deus, não de homens. E assim eu e você precisamos ter claro o nosso propósito. Nós temos que entender a nossa condição de filhos amados. Nós temos que saber quem nós somos em Deus. Nós temos que saber o Deus que nós servimos e saber em quem nós temos crido, pois Ele nos conduz. Ele nos capacita e sustenta na caminhada. Não somos zombadores, não somos escarnecedores, os fofoqueiros que vão dizer o que eu e você devemos fazer. E principalmente cuidado com as vozes negativas, pessimistas, que dizem que você não é capaz, que você não foi chamado, que você não tem condições. Nós viemos do pó. Quem nos capacita é Deus. Realmente, muitas vezes não temos condições, mas Deus capacita os seus escolhidos. Tome posse dessa palavra. Nós também temos que dar muita importância ao seguinte item: não se conforme com a mesmice, com a mediocridade. Busque sempre a excelência em tudo que você faz. Seja na igreja, seja na família, seja no seu trabalho, seja nos seus estudos. Não vamos na onda dos outros que fazem de qualquer jeito, porque Romanos 12:2 nos diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tudo que Deus faz para nós, em nós, é perfeito. Por isso nós não podemos oferecer a Ele alguma coisa medíocre, mediana, mais ou menos. Nós temos que oferecer um trabalho, uma adoração, uma oração, uma entrega com excelência. Aleluia! O conformismo é a marca dos medíocres. O segredo é nunca parar de crescer. Devagar, mas sempre crescendo no conhecimento da palavra, crescendo na comunhão com Deus, crescendo na intimidade com nosso Pai. É preciso ter uma santa ambição. Não ambição de obter todas as coisas do mundo, mas uma ambição de conhecer mais ao Senhor, de ser mais separado, de ser mais preparado para servir ao Senhor com excelência. Aleluia! E sim, durante a caminhada, muitas vezes, nós precisamos ouvir críticas e enfrentar essas críticas sem perder a doçura, sem perder a nossa pureza, a pureza que vem do Pai, do Senhor. Em segundo, Reis diz: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, ao Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu eles: ide. Disse um: serve-te de ires com os teus servos? E ele respondeu: eu irei. Nós temos que aprender a ouvir
ao ouvir dos outros, ao ouvir uma sugestão, ao ouvir que Deus nos exorte e nos chame para perto. Deus não nos chama para nos acusar, Deus nos chama para nos aconselhar a crescer, para nos exortar, para nos mostrar um caminho melhor. Nós sabemos que muitas vezes fazemos planos, mas a resposta certa, o direcionamento certo, vem dos lábios do Senhor. As críticas nos fazem querer continuar buscando algo mais, um aperfeiçoamento, buscando a excelência. E além de tudo, meus irmãos, é preciso aprender a separar críticas construtivas das críticas destrutivas. Saiba ouvir bons conselhos daqueles que querem só te botar para baixo. Saiba diferenciar aquele que quer que você cresça, que te dá uma palavra que te edifique, ou aquele que te dá uma palavra que quer te envergonhar, caluniar, colocar para baixo. E aprenda também, meus queridos, a dar significado a tudo que você faz, porque você tem um ideal. Em 1 Coríntios 9 nos diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo simples golpes no ar. Não, nós trabalhamos tendo um ideal, um alvo, um foco. Nós fazemos uma oração com propósito. A vida nossa, o nosso trabalho, o nosso caminhar, a nossa ajuda ao próximo tem sentido, tem um propósito. Em tudo nós sabemos que nós estamos ali para fazer crescer o Evangelho, para que o reino do Senhor avance, para que vá além, para que mais almas sejam resgatadas do inferno e o céu seja povoado. Esse é o nosso propósito, o nosso sentido. A vida precisa ter sentido, não pode ser vazia, oca, sem nenhum significado. Mas também aprenda em certos momentos a dizer não. Mas Jesus lhe disse, está escrito em João 2, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aprenda muitas vezes a dizer não para si mesmo, para os seus desejos, para os seus prazeres e vontades carnais. Aprenda a ter domínio próprio. Aprenda a dizer não para os amigos. Respeite os limites dos outros, respeite os seus limites e principalmente aprenda a dizer não para o diabo. A palavra nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então o diabo não mais lançará ciladas contra a nossa vida. Assim nós podemos andar com Jesus, sabendo que Ele é o nosso guarda, o nosso sentinela, aquele que nos protege, aquele que trabalha e constrói conosco a nosso favor. Meus amados, escute o que diz em 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo está centrado em Jesus, nosso mestre. Eu e você temos que aprender essa lição, porque Jesus sim quer nos fazer vencedores. Ele já pagou um alto preço lá na cruz para nos livrar dos nossos pecados, transgressões e iniquidades. Está perdoado. E se mais uma vez falharmos e nos arrependermos intencionalmente de todo o nosso coração, mais uma vez seremos perdoados. E com Jesus caminharemos rumo ao alvo, rumo à glória eterna, mas aqui na terra. Eu e você
você também podemos usufruir de inúmeras bênçãos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Pegue a palavra de Deus e leia cada uma das promessas que o Senhor fez sobre a tua vida, a tua família, a tua vida espiritual, a tua vida emocional, a tua vida sentimental, sobre a tua saúde. Sim, você precisa se apossar das promessas de Deus para a tua vida. Não deixe que o teu coração seja tomado por palavras negativas, de derrota, de desânimo, de pessimismo. Não, enche o teu coração com as promessas que Deus fez ao teu respeito. E sim, Jesus te fará vitorioso. Jesus vai fazer você receber a sua vitória. Vislumbrar o melhor de Deus, o extraordinário de Deus para a tua vida. Basta você saber e se posicionar sem nenhuma dúvida de que és o filho amado de Deus. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.